Fala galera! Hoje vamos falar das mortes mais misteriosas que aconteceram em O Rei Leão. Mas antes, deixa seu like, confere se tá inscrito e se não estiver, se inscreve. Eu sei que geralmente só 10% das pessoas se inscrevem em um canal, mas eu te convido a fazer parte desses 10%, então ajuda a gente, deixa um comentário também e hypa o vídeo se tiver pelo celular. Bora pro vídeo! Começando lá atrás nos quadrinhos, temos a morte de Ahad. Ahad, o pai de sangue de Scar e Mufasa, tem uma morte cercada de mistérios. Circulam duas teorias principais sobre o fim dele. A primeira diz que, assim como o rei Moatu, Ahad morreu por velhice e causas naturais. Mas a segunda teoria é bem mais sombria. Ela afirma que Scar e Zira se uniram para tirar Ahad do caminho. O motivo? Poder e controle. A verdade é que, independentemente da teoria que você acredita, a morte de Ahad nunca foi oficialmente explicada, e isso a transforma em um dos maiores mistérios do universo de O Rei Leão. Ainda na época dos quadrinhos, temos o caso de Kopa. Sim, eu sei que existe uma teoria forte de que Kopa ainda está vivo, mas também há uma outra vertente que acredita firmemente que ele morreu. Vamos explorar as três maiores teorias sobre seu destino. A primeira teoria é que Kopa foi atacado por Zira, ficou muito ferido e, com medo, fugiu para nunca mais voltar. A segunda teoria afirma que Zira de fato matou Kopa. A terceira teoria é que Zira tentou matar Kopa, mas Sarabi interveio, sacrificando a própria vida para salvar um neto. Kopa fugiu, mas Sarabi morreu, o que explicaria sua ausência em O Rei Leão 2. E aí, qual dessas você acredita? O certo é que o fim de Kopa continua um enigma. E não é só Kopa, outros leões do mesmo grupo também desapareceram sem explicações. Personagens como Mega e Léo sumiram sem deixar rastros. Eles abandonaram o bando? Foram mortos? A ausência deles só aumenta a aura de mistério em torno do que realmente aconteceu depois do reinado de Mufasa. Agora vamos falar de dois nomes que marcaram a infância de muitos: Kula e Tama. Elas eram melhores amigas de Nala e Simba. O grupinho de filhotes era composto por Simba, Tojo, Chumvi, Tama, Kula e Nala. 3 machos e 3 fêmeas. Com o tempo, Tojo e Chumvi provavelmente deixaram o bando ao atingirem a maturidade, o que é comum entre leões machos. Mas e se não foi isso que aconteceu? Existem teorias que sugerem que Tojo e Chumvi foram mortos após a ascensão de Scar ao trono. Durante o reinado de Mufasa, os dois viviam normalmente entre o bando, mas com a chegada de Scar, tudo pode ter mudado. Já Kula e Tama provavelmente morreram durante a Grande Seca. Elas podem ter sucumbido à fome ou à sede. Curiosamente, há quem diga que elas são as verdadeiras mães de Kovu e Vitani, sendo depois adotadas por Zira. Tudo isso é pura especulação, claro, mas mostra como o universo de O Rei Leão está cheio de segredos e possibilidades assustadoras. Saindo dos quadrinhos e entrando no mundo das animações, vamos falar sobre a morte de Zira. Todo mundo lembra da cena em que ela cai do desfiladeiro, num rio de correnteza forte. Mas a pergunta que não quer calar é: como ela morreu exatamente? A queda foi suficiente? Será que bateu em alguma pedra? Ou talvez tenha sido arrastada e atacada por crocodilos? Outra teoria ainda mais tensa diz que ela saiu do rio viva, mas foi atacada por hienas ou outros predadores enquanto estava debilitada. A verdade é que, mesmo tendo um final visualmente impactante, a morte de Zira nunca foi mostrada com detalhes. Isso abre espaço para 1000 teorias. Outras mortes que nunca foram mostradas nas telinhas, mas que sempre geraram discussão, são as de Sarabi e Sarafina. Como eu falei antes, é possível que Sarabi tenha morrido ao tentar defender Kopa de Zira. Mas também existe a possibilidade mais pacífica de que ela tenha morrido de causas naturais. Já Sarafina, mãe da Nala, tem ainda menos material especulativo. A teoria mais aceita é de que ela morreu de velhice. Nada épico, mas igualmente triste. Agora, vamos sair das animações e mergulhar em um território mais sombrio e realista, o universo live-action de O Rei Leão. E aqui, o clima fica ainda mais pesado. Lá no passado, no Vale dos Reis, é sabido que as leoas do Quiros exterminaram todos os bandos do local. Mas como isso aconteceu? Houve resistência? Foi uma batalha equilibrada ou um massacre relâmpago? Ninguém sabe. O que temos são pistas de que as leoas agiram com precisão e brutalidade. Só que o modo como cada bando foi destruído permanece um mistério. E não para por aí.
Outro momento enigmático envolve a morte do Azibo, o leão branco do próprio bando das leoas do Quiros. Sabemos que ele foi executado a mando de Quiros. Mas como foi essa execução? Foi um ataque coordenado? Ele tentou resistir? Morreu em silêncio ou lutando? Nada disso foi mostrado. A ausência de detalhes transforma esse acontecimento em um dos momentos mais sombrios dessa linha narrativa. Seguindo nessa linha, temos também a morte de Mazego, pai biológico de Mufasa e companheiro de Afia. É um caso parecido com o de Zira. Sabemos que ele morreu, mas não sabemos como. Algumas teorias apontam que ele se afogou ao bater contra pedras ou troncos numa correnteza. Outras sugerem que foi atacado por crocodilos. Mas a mais emocionante e trágica das teorias é a que diz que o próprio bando do Quiros cruzou o caminho de Mazego e Afia. Para proteger Afia, Mazego devia ficado para trás e enfrentado as leoas sozinho, morrendo em combate. A ideia é triste, mas reforça ainda mais a lenda e o sacrifício desse personagem. Como deu pra ver, galera, o universo de O Rei Leão é muito mais sombrio e cheio de mistérios do que parece à primeira vista. A maioria dessas mortes nunca foi mostrada ou explicada oficialmente, e é isso que alimenta tantas teorias malucas e fascinantes até hoje. E aí, qual dessas mortes você achou mais misteriosa? Qual teoria você acredita que é a verdadeira? Ou será que todas essas histórias ainda têm segredos que nunca vamos descobrir? Deixa aqui nos comentários qual dessas histórias você achava que era diferente. E aproveita, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é fã de O Rei Leão. Vamos espalhar essas teorias pelo reino. Até a próxima, galera!